Olá, professor. Boa tarde. Hoje eu e meu grupo falaremos sobre a questão da ditadura militar na América Latina. O contexto histórico da época era de uma guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não houve nenhum conflito direto entre essas duas potências, e sim guerras indiretas, como guerras de influência, poderia dizer melhor assim, rivalizando em ideologia, economia, entre outros. Como exemplo, a Guerra das Coreias. Bem, nesse período histórico, como estava a América Latina? Nesse período onde havia o capitalismo com os Estados Unidos e o socialismo barra comunismo com a União Soviética. Bem, na América Latina havia uma grande influência por parte dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não queriam perder essa influência para a União Soviética. Agora veremos um pouco desses países que houveram a influência dos Estados Unidos com a ditadura militar com os outros participantes do grupo. Vamos lá. A ditadura militar no Brasil foi um período em que as Forças Armadas assumiram o controle do governo, instituindo um regime autoritário que reprimiu brutalmente qualquer forma de oposição. Isso aconteceu após a renúncia de Jânio Quadros e a subsequente ascensão de João Goulart à presidência, o que gerou instabilidade política no país. Com o golpe militar de 1964, os militares tomaram poder, suspendendo direitos civis e políticos, como liberdade de expressão, de associação e de imprensa. Instrumentos como AI-5 de 1968 conferiam amplos poderes ao governo, permitindo a censura, a prisão arbitrária e a tortura de opositores. Diante dessa repressão, surgiram diversos movimentos de resistência, incluindo guerrilhas urbanas e rurais, protestos estudantis e greves operárias. No entanto, o governo respondeu com a violência, resultando em mortes, desaparecimentos e perseguições. A abertura política só começou a ocorrer na segunda metade da década de 1970. Com a anistia aos presos políticos e ao retorno de exilados, as eleições indiretas de 1985 marcaram o início da transição para a democracia, culminando na promulgação da Constituição de 1988. Apesar do retorno à democracia, o legado da ditadura persiste na sociedade brasileira, com traumas emocionais, violações de direitos humanos e impunidade para os perpetradores dos crimes do regime. Portanto, é fundamental que a sociedade reflita sobre esse período sombrio da história do país para fortalecer os valores democráticos e evitar qualquer retorno e formas autoritárias de governo. A ditadura militar no Brasil, iniciada em 1964, foi fortemente influenciada pela Guerra Fria. A doutrina de segurança nacional, alinhada aos interesses anticomunistas dos Estados Unidos, justificou a repressão interna e a intervenção militar contra qualquer oposição. Essa aliança com os Estados Unidos fortaleceu o regime militar brasileiro, que adotou medidas brutais para manter o controle político e social sob o pretexto de combater o comunismo na América Latina. Assim, a Guerra Fria moldou tanto a ideologia quanto as práticas de ditadura militar no Brasil. Na Argentina, começou como um golpe de Estado dado por militares que assumiram o poder do país. Durante sua vigência, foi um dos governos mais autoritários da América Latina. Os militares justificaram seu golpe como uma resposta à agitação política, social e econômica, que, segundo eles, ameaçava a estabilidade nacional. Na segunda metade do século XX, surgiram vários governos ditatoriais na América Latina. Essa forma de governo normalmente era comandada por militares que assumiam o controle dos países, geralmente através de golpes de Estado. A conjuntura da época no mundo era de Guerra Fria. Então, esses defensores de extrema-direita governavam com um discurso de combater os males do comunismo em seus respectivos países. A Argentina passou por uma situação semelhante ao do Brasil, em relação à existência de um governo ditatorial. A ditadura na Argentina teve início com um golpe militar no ano de 1966. O presidente Arturo Illia, que exercia o cargo legalmente dentro da Constituição, foi deposto no dia 28 de junho daquele ano, e a partir daí sucedeu uma série de governos militares até 1973.
Embora o tempo de vigência da ditadura na Argentina tenha sido de apenas 7 anos, bem menos do que os 21 anos de ditadura militar no Brasil, foi tempo suficiente para várias atrocidades e práticas de tortura na Argentina. Líderes de grupos políticos de oposição, de movimentos sociais e revolucionários, assim como sindicalistas, sacerdotes, intelectuais e advogados que defendiam os direitos humanos, entre outros, foram sistematicamente perseguidos. O sequestro, a tortura física e psicológica e o desaparecimento de cadáveres foram práticas da ditadura argentina. Estima-se que nos seus 7 anos de duração, cerca de 30 mil pessoas têm sido mortas pelo terrorismo promovido pelo Estado. A sociedade foi silenciada pelo terror. No âmbito econômico, a ditadura argentina, assim como a brasileira e chilena, contribuiu para o empobrecimento da população e para o aumento da concentração de renda. O período da ditadura militar na Argentina foi cruel e sangrento. A estimativa é que aproximadamente 30 mil argentinos foram sequestrados pelos militares. Os opositores que conseguiram se salvar fugiam do país, o que representa aproximadamente 2,5 milhões de argentinos. Os militares alegam que mataram apenas 8 mil civis, sendo que métodos tenebrosos de tortura e assassinatos foram utilizados pelos representantes do poder. O governo autoritário deixou marcas na Argentina mesmo após a ditadura. Com a democracia, poucos presidentes conseguiram concluir seus mandatos por conta da grande estabilidade econômica e social. A ditadura na Argentina deixou cicatrizes profundas na sociedade, que ainda são sentidas até os dias de hoje. Os 7 anos de regime militar foram marcados por repressão brutal, violações generalizadas dos direitos humanos e um clima de medo e silêncio imposto à população. Apesar dos esforços dos governantes autoritários para controlar a narrativa e manter-se no poder, a resistência civil e a luta pela justiça e memória histórica persistiram. Organizações de direitos humanos, familiares de desaparecidos e ativistas continuam a buscar a verdade e a responsabilização pelos crimes cometidos durante a ditadura. Eu sou Áquila e eu vou falar um pouco sobre a ditadura militar no Paraguai. Ela foi um período da história que durou 35 anos. Ela aconteceu entre o ano de 1954 e 1989. Durante esses 35 anos, o país foi comandado pelo ditador Alfredo Stroessner. A ditadura militar no Paraguai foi caracterizada por um regime autoritário e repressivo. Algumas das características dessa ditadura inclui controle político, onde Stroessner e seu partido, o Partido Colorado, controlavam todos os aspectos do governo e da política no país. Também tinha a repressão, havia uma forte repressão política, como prisões arbitrárias, torturas e assassinatos de opositores políticos. Tinha também a censura, onde a imprensa e a liberdade de expressão eram severamente controladas, com a censura de qualquer crítica ao partido deles. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a ditadura militar no Chile. A ditadura militar no Chile começou no dia 11 de setembro de 1973, quando o poder democraticamente eleito Salvador Allende foi derrubado pelo general Augusto Pinochet. A ditadura durou até 1990. Durante o período houve violações nos direitos humanos, como torturas, prisões contra opositores da política. O regime implementou políticas neoliberais que beneficiavam a elite econômica, mas resultaram em desigualdades sociais e pobreza generalizada no Chile. Só retornou à democracia após um referendo em 1988 e a eleição de um novo presidente em 1990. O governo implementou políticas econômicas neoliberais, incluindo privatizações, desregulamentações e abertura aos investimentos estrangeiros, muitas das vezes com o apoio dos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos promoveram uma política de contenção do comunismo, apoiando regimes autoritários da direita na América Latina, para impedir a expansão do comunismo.
Isso levou à instalação de ditaduras militares em vários países latino-americanos, onde houve repressão violenta contra movimentos de esquerda e opositores políticos. As ditaduras na América Latina foram influenciadas pela rivalidade dos blocos comunistas e capitalistas.